Who's Michael Schumacher? Who is Michael Schumacher? 91 race wins, 77 fastest laps, 68 pole positions, 7 world titles. Who are you? Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao BPcast. Bom, hoje vocês estão escutando a minha voz antes do que a do Rubens, porque eu vou ser a host desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o documentário do Schumacher. E, bom, estou emocionada aqui, mas eu já trouxe pessoas que vão me ajudar nessa conversa e vai ser muito divertido conversar com vocês a respeito desse documentário. Mas, antes de tudo, vou chamar aqui o Rubens GP Neto. Seja bem-vindo, Rubens. Finalmente alguém sabe seu nome, olha só. Exatamente, eu que nunca me apresento, né? Oi, eu sou o Rubens e eu sou de Aquário. Justo, eu sou a Débora e eu sou de Virgem. E hoje eu também vou trazer aqui o dono da Ferrari e o especialista sobre Michael Schumacher, que é o Valério. Seja bem-vindo, Valério. Oi, Dé, oi, Rubens. Oi, convidado que ainda vai ser apresentado, mas quem está assistindo o vídeo já está vendo quem é. Eu sou o Valério e eu sou de uísque, mas tomo cerveja também. Bom, eu tenho outro dono aqui da McLaren, que ele acaba dividindo aí, né, os serviços com o Rubens, que é o Will Mesquita. Seja muito bem-vindo, Will. E aí, Dé, tudo bom? Tudo bom, Valese? Tudo bom, Rubens? Eu achava que o Valese ia falar, sou de dragão, então eu não vou dizer que eu sou de escorpião, mas estamos aqui para falar do Schumacher e eu acho que vai ser legal o episódio. Bom, pessoal, mas antes de tudo, os recadinhos aqui da paróquia, para você que está escutando a gente no seu agregador favorito ou também pela plataforma do YouTube, né, aqui com o nosso videocast. Não deixem de acompanhar a nossa campanha lá do Apoia-se para poder ajudar a manutenção e o desenvolvimento aqui do Boletim do Paddock. Você também pode se tornar um membro pelo YouTube ou agora fazer um BPPix no pix@boletimdopaddock.com.br, que é uma forma de você auxiliar também o nosso trabalho. Mas todos os links, tudo que você precisa saber sobre o BP vão estar disponíveis tanto no agregador que você vai estar escutando esse episódio, mas também lá nas informações do YouTube. Não deixem de acompanhar e ajudar para a gente poder manter esse projeto aqui e sempre trazer episódios especiais para vocês. Bom, pessoal, vamos conversar aqui, né, agora sobre o documentário do Schumacher. Eu vou dar algumas informações antes de eu trazer as primeiras perguntas para vocês. Eu acredito que todo mundo que está escutando esse episódio provavelmente já viu esse documentário. Alguns já devem ter visto mais de uma vez. Então, obviamente, esse vai ser um episódio com spoilers. Mas, se você já acompanha a Fórmula 1 há algum tempo, não vai ser muito spoiler, né? Porque não existe spoiler de história real, né? Exatamente, não existe. Então, vamos aí, né? Alguns dados. Bom, o documentário, ele foi anunciado que a gente ia ter esse documentário em julho de 2021. Depois, a gente teve a distribuição dele sendo feita pela Netflix no dia 15 de setembro de 2021. Então, a gente teve um curto período de tempo aí para o anúncio e já teve o lançamento. Os diretores desse documentário são o Hans Bruno. Eu não vou falar o outro sobrenome dele, porque eu não vou me atrever. Eu não falo essa língua, não sei. A Vanessa Nocker e o Michael Waite. Eles foram os diretores desse documentário. É um documentário intimista para poder contar um pouco sobre a vida do Michael Schumacher, com o auxílio dos familiares e também de alguns competidores, né, que estiveram com ele na pista. E também o Marco Webber, que a gente não sabe o que está fazendo no documentário, apesar de ter dividido pista com o Michael Schumacher, né, na época da Mercedes. Mas vamos lá, vamos começar aqui os trabalhos. Vou fazer a primeira pergunta e vou puxar o Valese. Eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes saberem o que o Michael Schumacher representa para vocês. E aí? Vai começar já assim, né? Com os dois pés no peito, né? Vai. Meu Deus do céu. Quem acompanha o BP e vai fuçar nos arquivos antigos, na época que eu ainda mandava coisas tem uma biografiazinha de brincadeira lá e que diz que eu acredito que o Schumacher é o melhor piloto do mundo. E eu acredito nisso ainda, né? Apesar de tudo que o Hamilton tem feito, apesar de todos que vieram antes, para mim, dos pilotos que eu vi correr, o Schumacher está em primeiro lugar. Então, para mim, ele representa essa excelência, essa briga. Para mim, ele representa a velocidade pura, ele representa a liderança
que trouxe de volta a Ferrari, né? Que só isso já para mim já é o suficiente, já daria esse título para ele. Então eu me emocionei demais vendo o Schumacher correr e estava aguardando bastante para ver o que eles iam tirar desse documentário. Bom, eu tô com o Valese, né? Eu acompanhei Fórmula 1, de certa forma, um período mais recente, mas na minha memória eu tenho a memória do carrinho vermelho lá da Ferrari, do Schumacher. Eu tenho uma história que eu gosto muito dele e sou extremamente apaixonada, então eu acho legal dividir essas coisas. Mas eu vou puxar aqui uma pessoa que gosta da McLaren e a Ferrari, né? A história dela é ser rival da McLaren. E para você, Will, o que você acha? O que você tem, né, com o Michael Schumacher, o que ele representa? Cara, eu comecei a ver Fórmula 1 em 88, sim. A minha primeira lembrança realmente é o final da temporada de 88, assim. Então, a minha ligação com a McLaren vem através do Senna. Basicamente é isso. E até brinco no grupo do BP que eu sou uma viúva que deu certo, né? E, cara, eu acho que o Schumacher, para mim, ele representa a ligação entre a Fórmula 1 romântica. Pessoalmente, a Fórmula 1 romântica é a Fórmula 1 aonde eu ainda não tinha um envolvimento de análise técnica nem nada, era um simples torcedor. São aqueles anos ali de 88 até 93, 94, e se algum dia eu tive a possibilidade de fazer essa transição dessa Fórmula 1 para a Fórmula 1 moderna com Senna, na verdade quem fez isso para mim foi o Schumacher. Inicialmente como um rival completo e basicamente nêmesis, o inimigo descrito pela Globo como o inimigo de Ayrton Senna na temporada 94, então odiado durante muitos anos, né? Dick Vigarista, etc. e tudo, mas que para mim representou uma grande lição de como aprender a ver a Fórmula 1 da maneira como ela deve ser apreciada, aonde as rivalidades existem para que você tenha motivo para assistir a Fórmula 1 da maneira mais completa possível. Não tem como a gente ter apreciado os anos de 2000, 2001, 2002 até 2004, com Hakkinen versus Schumacher, com Alonso versus Schumacher, sem tudo que o Schumacher representou. A gente falou quando a gente gravou o episódio passado e a gente comentou sobre McLaren e Ferrari, não existe Hakkinen, que eu sei que é um piloto que o Valese adora, né? Apesar de ter corrido pela McLaren, sem Schumacher. E Alonso não seria nada sem Schumacher. Então, isso dá a medida para a gente do que foi o Schumacher. Isso fez a gente assistir muito atento o documentário dele, né? Então, o Schumacher, para mim, ele representa muito isso. Um rival, e eu concordo muito com o que o Valese falou. Eu acho que o Schumacher representa o piloto completo. Aquele cara que nasceu rápido, mas que ao mesmo tempo se dedicou muito na parte de preparação e aí física e técnica para ser o cara completo dos anos 2000 na Fórmula 1. Para você, Rubens, porque você também é um torcedor da McLaren, né? E eu acho que tem toda essa relação, né? Também. Como você vê o Schumacher? Cara, é interessante. Eu sou daquelas pessoas que, quando tem que responder aquela pergunta, quando que você começou a acompanhar a Fórmula 1? Eu tenho que fazer um mini relatóriozinho. Eu falo, olha, assisti corrida de Fórmula 1, que eu me recordo desde 93, porque as minhas lembranças refletem uma casa que o último ano que eu morei nela foi em 93, em 94 já foi outra casa. Mas acompanhar mesmo, de pegar... Meu pai comprava, sempre gostou de comprar jornal de domingo, de pegar o jornal de domingo, reler como foi o treino classificatório, porque década de 90 não era que nem hoje, não. Passou o treino classificatório, você não sabia de mais nada. Então, às vezes, eu não conseguia assistir. E quem era muito novo tinha que dormir antes do sinal verde na Globo, né? Exatamente, então eu tinha que ler o jornal antes da corrida, lia assistindo o Globo Rural. Então eu comecei a assistir realmente Fórmula 1, até prestando mais atenção, a partir de 96, 97. E ali eu já peguei Schumacher na era Ferrari. E eu gosto daquela frase, eu acho que, me corrija se estiver errado, que é do Enzo Ferrari, que fala, né? Pedir para uma criança desenhar um carro, ele vai desenhar um carro vermelho. Para mim, se uma criança, naquela época, fosse desenhar um carro de Fórmula 1, seria um carro vermelho do Schumacher. Então, eu já sou aquela geração que viu o Schumacher como um aço, um cara que não teve... Que é um cara que não viu o Senna, mas sabia que a grandiosidade que era o Schumacher. Então, eu já comecei a prestar atenção de
como esse cara foi se moldando dentro da Ferrari, um pouco de ler, já de pegar as matérias ali com a coluna de alguns jornalistas, livreiristas, comentava de que a Ferrari estava numa seca terrível, né? Mas só que eu via também a McLaren, aquela draga, né, Will, que foi ali aqueles anos antes do motor Mercedes e do Adrian Newey acertar a mão ali em 98, 99, Schumacher era o arquirrival de todos os pilotos. Então foi o cara que eu comecei a ver no esporte que sempre vai ter um cara a ser batido. E é sempre um cara a ser alcançado pelos outros. E quando comecei a chegar já nos anos 2000, que eu comecei a ter mais acesso a informações, era o piloto que, quando eu li e via que o cara ficava até tarde nos boxes, era o cara que ficava, era workaholic, né? Na época a gente tinha outros termos para esse tipo de coisa, mas o Schumacher, para mim, ele representou muito o cara que faz o trabalho árduo para colher os frutos, mas incansável, mesmo obtendo esses frutos, ele continuava a buscar. E, para mim, a representação do Schumacher veio muito depois, até a sua, como eu posso dizer, sua aposentadoria, porque até eu falo que uma das minhas erros era não admirar tanto o volume de vitórias dele, as corridas impecáveis que ele fazia. Eu só fui perceber isso depois que, com a internet, eu comecei a ver mais como ele foi grande, o que ele fez dentro da Fórmula 1. E aí eu tenho essa dimensão do cara que é dedicação. Acho que ele representa também muita dedicação, sabe? É o cara que sabe onde pode chegar e se dedica ao máximo para chegar lá e não mede esforços, sabe? É um cara que os fins justificam os meios. O simples fato da gente ter, durante todos esses anos que a gente teve Schumacher como rival, nós temos gastado todo tipo de estratégia possível e imaginável para desmerecer os números e as conquistas do Schumacher, já dizem e já dão a medida do que ele representou na Fórmula 1. Então, assim, a campanha que foi feita, ela até hoje ela existe. Essa semana eu tive no grupo do Papaya que debater sobre o porquê do Schumacher realmente ter sido mais rápido que o Rubinho e dele ter merecido receber todo tipo de upgrade antes do Rubinho, de ter tido mais títulos, de ter um contrato que tinha certos privilégios. Nada disso vem de graça na Fórmula 1. As pessoas não conseguem imaginar que isso não chega em vão para um piloto porque ele tinha um pai que era zelador de um kartzinho. Entendeu? Então, assim, as coisas não vêm por acaso. E aí, até hoje, a gente tem que debater com pessoas que acompanham a Fórmula 1 e explicar o que o Schumacher representou, porque as pessoas até hoje têm uma imagem distorcida do que o Schumacher representou. E eu acho que cabe a gente, que acompanha de uma maneira mais aprofundada, o fã, o cabeça de gasolina, ter essa medida mais perto do real. Eu acho que o Valese talvez não sofra tanto com isso, mas tem vontade dá vontade, às vezes, de partir para agressão com determinadas coisas. Na verdade, o que eu ia dizer é que um piloto do nível do Schumacher, da categoria do Schumacher, ele eleva, inclusive, a concorrência. Ele realmente eleva. O Will falou do Hackney, e sim, é um dos pilotos que eu mais gosto, os estilos de pilotagem que eu mais gostava, um dos caras mais legais, pelo que me parece, da Fórmula 1. E se você for pensar, for puxar a história, antes da gente começar a assistir a Fórmula 1, tinha essa rivalidade McLaren e Ferrari, mas isso é coisa da década de 70, né? Logo que o tio Bruce chegou e começou a crescer um pouco mais, que isso veio, porque depois, quando a McLaren deu aquela crescida na época do Senna, a Super McLaren e tal, a Ferrari não era nada. Né? A Ferrari tinha o Alboreto, tinha o Berger, ganhou aquele GP de Monza porque foi o espírito do comendador que empurrou aquele carro, mas não eram rivais, né? Depois veio a Williams e tal, e depois quando a Ferrari estava melhorando e que tinha esse cara que a gente depositava tanta vontade de vencer em cima dele, e ver o Hackney pilotando perfeitamente, num carro lindo, num carro perfeito também, eu acho que isso criou muito mais, na nossa geração, a rivalidade McLaren e Ferrari, ela é do final dos anos 90. Ela não é, ela é uma rivalidade histórica, mas na nossa cabeça a grande rivalidade é essa. E acho que tudo isso que vocês falaram até agora é uma das coisas que o documentário trouxe, né? Que tem aquela cena ali que mostra o Schumacher ficando até mais tarde com a Ferrari e ajudando ali nos trabalhos do carro. E uma das coisas que, depois que esse documentário saiu, que eu consegui conversar com algumas pessoas, é que realmente, né, tipo, aqui no Brasil, eu não posso falar fora, porque eu não sei, mas aqui a gente tem todo
essa construção de personagem que a gente teve, dele ser realmente um cara ruim, o cara que era um demônio mesmo, e no sentido ruim, muito por conta das coisas que a gente teve ali do Brasil e dos pilotos brasileiros, né, e a época do Senna, mas eu acho que talvez esse documentário, por mais que a gente vai debater mais sobre, mas para mim eu acho que faltou um pouco mostrar quem foi o Schumacher ainda mais. Eu acho que para algumas pessoas que estiveram nessa época e que acompanharam essa forma como demonizaram o Schumacher aqui no Brasil, acho que conseguem entender um pouco mais da personalidade, do piloto que ele foi e da importância também que ele teve para o automobilismo, assim como o Senna teve ou outros pilotos tiveram. E aí, eu vou até passar para o próximo tópico, porque eu acho que é interessante a gente trazer isso. Qual a expectativa que vocês tinham para esse documentário quando ele foi anunciado? Porque eu acho que algumas coisas devem vir na cabeça de vocês, tipo, a situação que o Schumacher estava agora, né, o que ele está enfrentando, talvez mais cenas pessoais dele, porque ele era um piloto muito reservado. Para mim, o piloto reservado que eu tenho mais na memória é o Vettel, porque eu acompanho ele, deve ser coisa de pilotos alemães que passaram pela Ferrari, mas é uma das coisas que o Schumacher também era, né, na Fórmula 1, muito reservado, e a gente teve alguns takes aí da vida dele. E aí, o que vocês tinham de expectativa, meninos? Eu acho assim que se eu fosse separar o que eu esperava, quando anunciaram eu fiquei muito feliz, fiquei ansioso pra caramba, entrei no hype imediatamente, né? E olhando agora em retrospectiva, o que eu acho que o que eu esperava, não colocava isso em palavras, mas eu poderia dividir hoje em 3 tópicos, né? Eu queria rever cenas épicas que eu tinha visto com o Schumacher, que a gente não vê todo dia, até dá para ir atrás procurar, mas que a gente não vê todo dia, então eu queria rever cenas épicas. Eu queria ver coisa nova do Schumacher na pista, coisa diferente, informação inédita, e eu esperava ter um vislumbre do Schumacher família, né, do Schumacher fora do autódromo, porque a gente sabia que ele era uma pessoa diferente e sabia que ele era muito reservado. E por saber que ele era muito reservado, eu não esperava nenhuma notícia bombástica sobre o estado atual dele. Vou mentir e dizer que, mesmo assistindo o documentário, eu não esperava no final uma cena dele sentado, que fosse uma cadeira de rodas e acenando. Claro que eu esperava, com certeza absoluta. Mas, racionalmente, eu sabia que isso não ia acontecer, que o documentário não era para isso. Então, colocando isso nesses 3 tópicos, eu posso dizer que em um eu fui muito bem atendido, em outro eu fui atendido legal e em um eu não fui atendido. Cara, eu vou falar o seguinte, a minha expectativa também ficou muito no alto, assim, cara, eu fiquei no hype total, porque primeiro, a gente já vem sendo presenteado nos últimos anos, eu falo que essa está sendo uma das melhores épocas de ser fã de Fórmula 1, porque você tem, qualquer serviço de streaming que você colocar hoje, você tem algum documentário, alguma coisa falando de algum piloto de Fórmula 1, sabe, desde o Fernando Alonso, ao Fangio, Jim Clark, Bruce McLaren, você tem algum material sendo feito, e muitos bons, são excelentes, todos vão ter falhas, você vai achar alguma falha, mas eu tava nesse mesmo pé que o Valese, sabe? Eu tava esperando momentos que a gente não viu na TV, porque quando a gente fala de Schumacher, a gente tá falando de uma época que nem eu falei agora há pouco, a gente não tinha pré-temporada disponibilizado. Pré-temporada, no máximo, era uma notinha no caderno de esportes que tinha da Folha, do Estadão, alguma coisa, e no máximo era voltada para os brasileiros, sabe? Você tinha que pegar uma Racing, por exemplo, para você ler, para você ter alguma coisa, mas sempre era um mês depois, já começando a temporada. Então eu estava querendo saber o quão esse era o workaholic que o Schumacher era. Eu esperava ver alguma coisa. Nisso até eu fui atendido, e até numa das cenas mais lindas do documentário, que é o cara treinando em Mugello à noite, sabe? Com o carro sendo iluminado pelo freio. Cara, aquela cena é uma das cenas mais bonitas que eu já vi da Fórmula 1, assim. Cara, é uma coisa de 15 segundos que eu fiquei deslumbrado de uma forma que eu falei, mano... Ou ele malhando no meio da noite numa cadeira do lado da garagem. E até nessa hora, eu não sei se eu e a Débora assistimos assim, dando pausa e a gente comentando. Até nessa cena eu falei, nossa, dá uma pausa rapidinho. Que eu lembrei que, acho que foi o Hamilton que falou que já o Schumacher agora na época da Mercedes, os pilotos iam numa academia do hotel, tipo, fazer um aquecimento, o Schumacher descia, fazer os exercícios, ele nem suava, os outros pilotos saíam pingando, sabe, o cara ainda tinha um porte físico, mesmo chegando aos 40, invejável, então, era uma coisa assim, cara, que eu vi isso, sabe, é uma coisa que eu tinha um relato,
E aí eu vi no documentário. Era essa coisa mesmo dele ficar até mais tarde, a questão da sofrência que a Ferrari vinha, né, Valéria, de anos e anos aí sem título. E isso eu senti um pouco de falta, mas como eu já sabia a história, eu percebi pelo que o Jean Todt falou, pelo que foi dito ali, de que olha, eles esperavam muito do Schumacher para conquistar o título, tirar esse período, esse hiato de títulos da Ferrari. Então, as minhas expectativas foram atendidas nesse ponto. Na questão da saúde do Schumacher atual, eu também estou nessa. Eu não esperava muita coisa, sabe? Eu não esperava porque eu não acreditava que num documentário eles iam meio que colocar em xeque todos esses anos, sabe, de restrição de informações, de proteção ao Schumacher, ao estado de saúde dele. Tem N motivos para existir isso, todos são válidos para a família, e eu acho que tem que ser respeitado, e o documentário respeitou, então, para mim, nesse ponto, eu nem cheguei a sair frustrado dessa forma, simplesmente eu aceitei. Só que eu achei que ficou muito cheio de dedos essa questão. Você pega pelas falas da Corina, tem hora que ela fala, o Schumacher era assim, o Schumacher está assim, ele é assim, ele era assim, então ficou muito dúbio, sabe? Você não sabe que, cara, eles estão tendo contato com ele, tipo, o cara, desculpa o termo que eu usar, ele não tá vegetando, ele tá tendo da possibilidade de diálogo com eles, então ficou muito nessa coisa, e isso foi uma coisa só que realmente eu senti que poderia a gente ter tido mais informação, por causa que ela colocou essa pulga atrás da minha orelha, mas de resto, eu acho que as minhas expectativas nesse ponto foram atendidas, porque era um documentário que eu acho que era mais realmente, como o Valério falou, matar saudades da era Schumacher. Eu fui muito ingênuo, assim, eu entrei muito ingênuo na história, porque nós todos aqui gostamos muito de ler, né, e tal. E tem pouquíssimo material em língua portuguesa, especificamente sobre o Schumacher, né? Fórmula 1 é nicho e tal, não sei o quê, mas tem muito pouco. Então, eu acho que a única biografia que eu já li sobre Schumacher, eu não vou lembrar o nome da autora, mas é uma mulher, e eu acho que aquele é A Máquina. Érica Marmo. Isso. Érica Marmo, a Máquina. Não precisei nem falar que o Valese ia dizer o nome dela. Mas o nome do livro, da biografia é A Máquina, né? Conta a história do Schumacher. E assim, uma das coisas que me pega numa história e tudo, é quando a gente consegue vislumbrar a ruptura da casca do herói e tal, seja tendo ali umas pitadas de, pronto, é esse aí que é exatamente isso. E assim, o momento que assim, foi um turning point para mim na minha relação com o Schumacher, essa relação de Fórmula 1, foi quando a gente foi abençoado pela Fórmula 1 começar a jogar material, a criar o canal no YouTube e tal, e a gente teve contato com muita coisa que a gente não tinha tido contato na época. Então, para mim, tem um top 10 eu acho que é de vitórias emocionantes, ou é de conquista de título, e o rádio do Schumacher, pedindo para o pessoal dar um beijo na Corina por ele, aquele Tell Corina, Give Corina a Kiss for me, alguma coisa assim que ele fala no primeiro título pela Ferrari. Eu chorei quando eu vi aquele vídeo. Não sou ferrarista, não sou fã número 1 do Schumacher, mas para mim ali rompeu a casca do A Máquina e gerou para mim uma curiosidade muito grande no que tinha por trás do Schumacher piloto. E aí eu tinha uma expectativa absurdamente grande de ver a relação dele com os mecânicos, porque nesse livro aí, eles falam que o Schumacher sabia a data de aniversário dos mecânicos, ele dava presente de casamento e tal, e eu nunca tinha lido nada sobre nenhum piloto fazer isso. Foi a primeira vez que eu vi a sacada do cara e pensei assim, cara, ele é um gênio, porque tu vai para uma equipe italiana e tu faz isso, tu vai ser número 1 o tempo todo, ainda mais sendo rápido e ganhando, né? E partindo então, de um alemão, né? Exatamente, ninguém esperava, né, pelo estereótipo e tal. E aí fala um pouquinho disso no documentário, mas não explora tanto. Eu tinha muita curiosidade de ver isso. E eu gostei muito da participação da Corina, porque desde esse bendito rádio, eu tinha uma curiosidade muito grande sobre ela, sobre como que ela ajudava ele a conduzir a família e tal, a fazer toda aquela parte da segurança para o cara poder se dedicar. Porque quem é casado sabe o tanto que é difícil de tu equilibrar a questão da tua paixão, e no caso do Schumacher, da paixão e do trabalho, porque o Rubens já falou, ele era um super workaholic, com o apoio da família. E ela ficava lá com ele, ela fala assim, quantas vezes a gente jantou um macarrão que o mecânico fez lá, um alho e óleo e tal, e a gente comia um cachorro quente, eu ficava esperando ele terminar
para ir pro hotel. Eu adorei ter esse depoimento dela, assim, para mim, até me antecipando talvez na pauta, ela para mim é um destaque, assim, do documentário. Eu gostei muito de conhecer a Corina, de ver ela falando sobre ele e tudo. Queria muito ter visto mais, e aí uma parte que eu fiquei um pouco decepcionado, na parte técnica, assim, eu acho que, por isso que eu digo que eu fui ingênuo, porque ninguém tem isso, mas eu queria muito ter visto, assim, como a gente vê hoje, né, pedacinho de reunião do piloto com o engenheiro, aquelas imagens assim de feedback e tal, porque eu tenho muita curiosidade de como ele era superior nesse feedback, de como ele dava o input assim no desenvolvimento do carro, e eu queria ter visto isso. Eu queria nem que tivesse sido enganado, sabe? De mostrar tal análise de telemetria e tudo. Não tinha como ter, mas eu tinha criado essa expectativa. E sobre o que vocês falaram em relação à condição de saúde dele, eu pensei muito de ver uma imagem, como o Valese falou, assim, não tinha como, mas eu imaginei que ele apareceria também. Eu achava que ele estava melhor do que realmente ele está, assim. Ficou bem claro pra gente, né, isso, e eu achava que ele estaria melhor. Eu fui com muita expectativa, eu acho que tudo que vocês falaram, eu tinha um pouquinho de cada expectativa disso, porque obviamente, quando o Schumacher estava correndo na época da Ferrari, eu era criança, né? Então, aquela criança que ia desenhar um carro da Ferrari vermelho e ia ser o do Schumacher, a criança era eu. Então, eu vejo muito Schumacher pelo lado de fã. Tipo, eu não consigo... acho que foi passando o tempo, obviamente você vai ter um discernimento maior do que foi a pessoa. Mas eu não consegui, assim, tipo, parar e ver as corridas que ele fez, todas as corridas que ele fez. Gente, o cara tem 7 títulos, sabe? Ou o tempo que ele passou na Fórmula 1. Obviamente, tenho muita vontade de ver, porque acho que hoje eu consigo fazer, talvez, uma análise mais técnica do que quando eu era criança mesmo, que eu assistia corrida e era por gostar de carro, essas coisas. Então, eu tinha um pouquinho desse misto de querer ver um pouquinho de cada coisa, queria também ver essa parte dele com a família, e a gente foi atendido em pequenos pedaços, mas uma das coisas que eu achei um pouco crítico, o comentário foi, a gente tem esse documentário sendo vendido como um documentário definitivo, e eu acho que para ele ser definitivo, não dá para ser. Faltam muitos pedaços, faltam muitas coisas, e eu acho que para a magnitude que foi o Michael Schumacher, ele não atendeu, porque a gente tem uma dimensão, mas acho que principalmente dos anos 90, mas os anos 2000, que é quando ele realmente tem, né, a maior conquista dele de títulos, e a gente tem os 7 títulos mundiais, né, fechando dessa forma, parece que o documentário deve um pouco nessa parte, tipo, você tem o número ali, mas você não tem uma visualização melhor do que foi a carreira dele, então eu acho que nesse lado pecou, e eu não sei pra vocês, mas o começo ficou muito claro, assim, de quem era a figura Ayrton Senna, tipo, quem foi o Senna. Eles conseguiram datar muito quem foi o Senna, o que foi o Senna pro Schumacher, porque, gente, a gente tem a dimensão de que o cara viu o acidente do Senna, sabe? Ele tava em pista quando aquilo aconteceu. Ele tava atrás do Senna, isso que é pior, né? Então, depois a gente tem, né, aquelas falas dele contando de como foi esse acidente, como as coisas aconteceram, e pra mim, quando acabou o documentário, eu fiquei, ele é bom, mas eu consegui entender a importância do Senna, mas a do Schumacher eu tô procurando ainda, sabe? Tipo, me dá aqui que eu quero refazer esse documentário. Vocês tiveram essa sensação também, ou eu tô sendo muito crítica? Eu vou abrir, eu acho que o Valese vai falar sobre isso. Eu entendi a lógica, porque a Fórmula 1, o esporte em geral, mas esporte individual, tem muito disso, né? E na Fórmula 1, a gente está cansado de ver a questão das dinastias, né? E aí a gente vai, ali tem o início lá, Fangio, tal. Aí depois a gente vem Lauda, Jack Stewart, depois Lauda. E a gente vai aquele fluxo contínuo ascendente de um cara suplantando o outro. Então, eu entendo muito a intenção deles terem dimensionado quem era o Senna e meio que descrito o Schumacher como... E ficou bem claro naquele lance do pós-morte do Senna, quando o pessoal fala que só sobrou o Schumacher. Ele ficou sendo a estrela definitiva e única da Fórmula 1. Então eu entendo muito isso. Como fã, como viúva e tudo,
eu gostei muito, assim, eu apreciei muito aquilo, porque coisas que eu queria ver do Schumacher, como cenas inéditas, eu vi alguma coisa inédita do Senna. As imagens do atendimento dele em pista, lá depois do acidente, ali tem imagem nova, que eu não tinha Muito visto. melhoradas também, né? Sim. Isso. E eu achei, eu entendi a intenção, mas eu achei longo, né? Eu achei longo e eu acho que se eles fizerem agora um documentário do Alonso, eles vão ter que gastar um tempo maior dando a dimensão do Schumacher. Eu concordo. Que bom que o Will falou isso, porque essa era uma das coisas que me incomodou também quando eu vi. E se o Will tem a carteirinha de viúva, eu tenho uma fama, não de todo injustificada de hater. Eu não sou hater, gente, mas tudo bem. Mas eu fiquei com essa impressão de que eles usaram muito, muito, muito mesmo o Senna. Mais do que deviam. Claro, a gente tinha que colocar um ponto bem definido de o que era a Fórmula 1 quando o Schumacher entrou, e a Fórmula 1 era a Ayrton Senna quando o Schumacher entrou, e qual era o tamanho do desafio que ele tinha para superar quando ele chegou lá. Então isso precisava aparecer, precisava ter isso. Também gostei de ver essas cenas, as cenas inéditas que eu não tinha visto, mas eu acho que realmente se prolongou demais isso. Ficou parecendo que nas 2 horas do documentário Schumacher você tem 12 minutos de documentário Senna, né? Uhum. Quando falaram de 94, eu achei até um pouco desrespeitoso continuarem falando tanto do Senna e sequer mencionar o Ratzenberger no dia anterior. É claro que isso deve ter afetado os pilotos, inclusive o Schumacher. Eu tenho certeza absoluta que o Schumacher não ficou triste e pensativo só porque só o Senna morreu. Ele viu um outro cara morrer um dia anterior. Então, eu acho que não precisava nem falar, mas mostrasse e dissesse, olha, já começou o GP sobre a sombra, né, desse acidente. Então, acho que isso faltou um pouco. Depois disso, em termos de imagens, a gente tinha imagem de pista, uma coisa ou outra que realmente a gente não tinha visto. Tinha muita coisa que a gente já tinha visto, mas é bom, né? Eu falei que uma das minhas expectativas era rever aquilo, mas faltou para mim faltou muita coisa foi passada muito por cima, foi apressada demais, tanto no final, como a Débora falou, mas eu tenho uma boa teoria de por que o final foi assim, e depois que eu comecei a pensar nisso, eu vou deixar para o que eu mais gostei para falar sobre isso, mas no começo também, mesmo os acidentes controversos, as coisas, houve aquela leve, para usar o termo na moda, passada de pano. Sim, eles podiam ter apertado um pouco mais. Olha, não foi uma coisa tão simples assim, não foi uma situação que para ele estava certo, e vamos passar rápido por isso, falar do ano que vem. Então eu acho que isso, em vez de diminuir, ia engrandecer o Schumacher, porque ia também quebrar essa casca e mostrar para todo mundo um Schumacher destemperado, um Schumacher um pouco perdido, não tão máquina como é o livro, mas um cara que estava tentando ganhar tanto e que queria se provar tanto que às vezes ele passava do limite, sim, e errava, e tinha que colocar isso. Então, nesse ponto, eu achei que foi raso, foi superficial. Né? Para quem acompanha minimamente a Fórmula 1, não teve nenhuma novidade. Lado pessoal, lado família, daí sim, daí eu fui plenamente atendido no que eu esperava, porque a gente viu cenas, a gente viu realmente a Corina falando, a gente viu o Mick falando, a gente viu as cenas deles de férias, coisa que eu não conhecia, e isso foi muito legal para a gente ver realmente o Schumacher leve, o Schumacher brincalhão, porque por mais que a gente visse o Schumacher sorrindo do pódio, ele era sempre aquele cara que estava sorrindo profissional. E eu sempre ouvi falar, e tinha visto uma coisa ou outra, que o Schumacher em casa não era daquele jeito. E agora eu pude ver que realmente ele não era, né? O Schumacher, quando batia o ponto ali, batia o cartão e saía do autódromo, ele realmente fazia festa, ele cantava, ele bebia, ele ria, ele sorria, ele fazia as pessoas rirem. Isso foi muito legal. Cara, o Valese falou de uma coisa aí, só para não deixar passar batido, porque talvez passe. É incrível o tanto que ele era intenso, né? Assim, a gente tinha dimensão de intensidade dele no trabalho, mas, caramba, ele era intenso no carinho com os filhos, era intenso
vamos curtir umas férias. Leva a família toda e vamos fechar o lugar e tal. Vamos fazer uma festa. E festa é de jogar a galera na piscina, e beber, e cantar. E isso aí, realmente, como o Valéz falou, foi muito bacana de ver. Porque a gente escutava aqui, lia uma coisa ali, mas foi cristalizado na nossa memória agora, essas imagens. Eu achei muito bom isso aí. Eu acho que essa é uma parte do documentário que toca mesmo, porque você consegue entrar um pouquinho no que foi a vida dele com a família, né? Porque a gente tem muitos os pilotos hoje em dia, alguns ainda escondem um pouco a família, né? Nem sempre as esposas estão no paddock, essas coisas, a gente nem sempre tem imagens. E ali na época do Schumacher a gente tinha muito menos, porque hoje a gente tem a senhora Netflix está disponibilizando pra gente os documentários, que ela entrou no paddock, mas antes não tinha isso. E ele fez tudo se tornar ainda mais reservado. A gente tem imagens dele no paddock, tipo, do pessoal chegando para poder pedir autógrafo, e ele tá tipo, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, que dimensão é essa que eu tenho para vocês? E eu acho que, pelo menos nesse lado, conseguiu atender, né? De quebrar um pouco que o cara é um herói para quem acompanhou e para quem gosta dele, quem gosta da história da Ferrari ali, tipo, ele se tornou um herói, mas ele era uma pessoa como qualquer outra, tipo, ele tinha uma família, ele amava a família dele, e essa imagem dele mesmo ali com a família, com todo mundo junto, aquilo é muito incrível. Desse negócio do Senna, e principalmente de que ficou faltando no documentário, eu concordo com a parte de que se um dia fizerem um documentário falando da carreira do Alonso, vão ter que fazer um falando do Schumacher, acho que do Mika Häkkinen, todos eles, porque você elevou muito o Senna para as pessoas terem uma dimensão de quão grande veio ser o Schumacher depois. E então você já começa a perceber que, tipo, cara, foi um piloto que, tipo, substituiu um ídolo mundial. Mas o que eu senti falta foi o seguinte, tá, você levou o Schumacher, mas a época que foi a briga com o Alonso, por exemplo, foi uma coisa que eu senti muita falta, que para mim, as temporadas de 2005, 2006, eu vi um Schumacher que nos 4 anos que ele dominou antes, 5 anos antes, eu não tinha visto, eu era um Schumacher que treinava mais, a gente sabia que tinha aqueles fins de semana incessantes lá em Mugello, que ele ficava treinando com poste de pneus o dia inteiro. 2006, eu falo que o GP do Brasil de 2006, para mim, é um dos melhores GPs que eu já vi ele fazer, e o cara não ganhou, simplesmente porque você via que ele tava faca nos dentes, costurando o grid e tudo. Então, eu acho que faltou esse momento em que eles tinham que ter demonstrado o quão grande o Schumacher ficou depois, e quando ele começou a ser desafiado por outros pilotos, a gente não teve a dimensão de como ele conseguia entregar mesmo assim, sabe? Ele, não, tem um cara que tem equipamento melhor, mas eu tô conseguindo entregar, tô conseguindo bater de frente, sabe? E isso é uma coisa que eu senti falta. Até mesmo depois de saber o quão grande ele é, e ele passou o bastão pro Hamilton, por exemplo, que hoje todo mundo que está chegando para assistir esse documentário que não conhece o Schumacher, provavelmente conhece o Hamilton. Então, a gente saberia, pô, ele saiu da Mercedes para o Hamilton entrar. Cara, que passagem de bastão. Então, Senna passou o bastão para ele e ele passou para o Hamilton. Tipo, uma coisa desse tipo. Seria algo que eu acho que teria fechado muito bem o arco da passagem do Schumacher na Fórmula 1. O lance ali de imagens, até mesmo, uma coisa que eu gostei muito, que a gente sempre tinha só poucas imagens da briga do Ayrton Senna, modelo de pullover, com o Schumacher. Mas depois, quando ficou completo, o Senna pulando a cerca, tudo, cara, aquilo ali, para mim, eu acho que não precisava de tanta coisa do Senna quanto aquilo, sabe? Eu acho que aquilo ali já valeu a pena pra gente saber o quão foi diferente, né? Que, tipo, seria engraçado você ter essa cena e depois você tem a cena do Mika Häkkinen fazendo o mesmo com ele. E, tipo, cara, já passou quase 9 anos, né? Tipo, e ele fazendo com Coulthard também em Spa, né? Exato, cara. São 3 sequências de imagem que você fala, cara, que sensacional. E até na hora que eu fui escolher a roupa, que agora a gente escolhe figurino, né? A gente vai ficando chique nas lives e nos podcasts, que na hora que eu abri o guarda-roupa, eu falei, cara, qual camisa que eu vou? Eu tive que pegar, né, a camisa com a estampa do Autódromo do Spa, porque, cara, eu gostei demais como eles colocaram a chegada do Schumacher, sabe? Tipo, aquela coisa de como ele era grande, mas ninguém sabia quem ele era. Tipo, aquelas imagens do box da Jordan, de todo mundo maravilhado com o que ele fez. O cara que já fez uma corrida com menos de 600 metros, vamos pôr assim, e ele já conseguiu um contrato seguinte com a Benetton, né, que dali teve todo o início. Mas teve um ponto falho nisso. Eu sei de tudo isso porque é o que o Will falou, a gente falou bastante que nós somos
workaholics de fãs de Fórmula 1, nós queremos saber tudo. Eu, por exemplo, eu sempre falo, tem uns vídeos do Projeto Motor que conta essa chegada do Schumacher, como a FIA teve que criar regras para novos contratos, porque os empresários do Schumacher criavam cláusulas no contrato que faziam com que ele tivesse uma mobilidade de contrato diferente. Então, eu sei disso, mas no documentário ficou muito superficial, sabe? Mas eu gostei da forma que eles colocaram esse momento da Jordan, ficou gostoso de assistir, sabe? Eu queria ter visto mais, sabe? Aqueles momentos ali dentro dos boxes. E eu realmente não acho que é um documentário definitivo, porque quando eu saí do documentário, eu falei, Débora, são mais de um episódio, né? Ah, não, provavelmente é um só. Eu falei, não tem como. Os caras não conseguem falar a história do Schumacher somente em um episódio. Se foi uma coisa bem tipo cinema, se não fosse um documentário, seria algo mais cinematográfico, como foi a do Senna, sabe? Que a do Senna eu não coloco como documentário, eu coloco como uma obra cinematográfica, que realmente a gente sabe que tem todo um jogo ali para colocar o Senna como o herói e o Schumacher e o Prost como o vilão. Eu acho que ficou claro que definitivo não é. Tem boas imagens, tem uma história aí sendo contada, mas uma das coisas que eu falei no podcast que eu gravei com a Rafa eu gostaria que mais pra frente alguém se arrisque e faça um outro documentário, tente contar um pouco mais, acho, da história do Schumacher, porque esses pontos realmente faltou, a gente sente realmente que faltou umas coisas. E eu acho que não tem como falar do documentário sem falar dos outros personagens também que a gente teve aí auxiliando para poder contar essa história. A Corina, que é a esposa do Schumacher, ela foi a principal personagem, então é ela que dá o tom para o documentário, é ela que faz praticamente toda a narração e conduz a gente por essa história. Então, como o Will bem falou, né? A gente tem ali o começo da história deles, tem cena do casamento, tem essas coisas dela falando da época que ela acompanhava o Schumacher, mas a gente também tem outros momentos ali que ela vai ajudando a conduzir essa história. Mas acho que tem um ponto também que foi importante, foi uma das coisas que eu me questionei antes desse documentário sair, é que quando a gente tem um documentário, a gente tem muito a figura desse personagem sendo exaltada, das pessoas falando o quanto ele foi maravilhoso, a família vindo e falando o quanto ele foi um filho querido, sabe? Tipo, uma pessoa especial. Mas esse documentário trouxe, né, aí o Damon Hill, que acho que trouxe uma outra visão do Schumacher, mas assim, obviamente a gente sabe, né, das controvérsias que o Schumacher gerou aí na Fórmula 1. A gente tem o Mika Hakkinen, que eu acho que no documentário ficou um pouco... O Hakkinen é muito gente boa para falar mal de alguém. Exato, ele é muito gente boa para falar. Acabaram de falar das 3 cenas dos caras brigando. O Senna foi espumando, o Schumacher foi espumando, o Hakkinen chegou e falou assim, cara, não dá, você não pode fazer assim. Olha, é totalmente diferente. Mas assim, vocês achavam que iam trazer essas figuras para poder dar esse tom para também o lado oposto do Schumacher, dele não ser só venerado? Eu vou passar pro Will, porque o Will tá com um sorrisinho aqui no canto da boca dele, que eu acho que ele pode dizer. O que você achou? Cara, eu sorri demais. Eu acho que foi logo depois de vocês terem assistido e no grupo do BP, tu tava pistolaça, querendo saber por que o Weber tava no documentário e outras pessoas não estavam, né? Então, assim, eu acho que eles poderiam ter usado essas figuras dos pilotos de uma maneira um pouco diferente para falar do Schumacher. Então, a gente teve controvérsias com o Schumacher, a gente teve uma controvérsia clássica com o Hill. Então eles usaram o Hill para falar disso, e eu achei legal, porque eu sou um cara que critico muito aquela manobra, critiquei na época de uma maneira cega, e continuei criticando durante vários anos, e o Hill dá uma outra dimensão para isso, então eu achei ótima a participação. O Hill meio que fala que meio que ele não sabe o que ele faria, mas ele falou isso querendo dizer que ele faria. Tipo assim, um piloto de Fórmula 1 tem que fazer aquilo se a oportunidade aparecer. Então ele deu uma dimensão ideal para o documentário. Ele exaltou o cara, dizendo assim, ó, ele ganhou e fez o que tinha que fazer e pronto, né? Dificilmente eles iam conseguir colocar o Villeneuve para falar. e assim... Não, dificilmente eles iam aguentar o Villeneuve. Exatamente. Tipo assim, dificilmente alguém iria pagar o Villeneuve para falar alguma coisa, né? Ninguém quer saber do Villeneuve, mas
para tu contar a história direitinho, talvez necessitasse de ouvir falando sobre aquilo e tal, enfim. E eu acho que faltou essa sequência, porque tu tem que fechar um arco, né? Se tu vai falar das polêmicas, tu tem que completar, marcar lá e ticar. Então, eu não sei se o Weber entrou ali porque o Villeneuve não entrou. Enfim, eu gostei da participação do Damon. Teve a participação do Ralph como família, mas é um cara que estava lá junto. Teve alguma coisa do Irvine, né? Eu vi muita gente falando que sentiu falta de Alonso, por exemplo. Poderia ter falado, seria bacana. Mas eu achei válidas as participações, exceto a do Weber, que realmente eu não entendi, achei muito engraçado aquilo. Eu acho que uma coisa tu falaste, e a gente precisa repetir, teria sido legal colocar o Vettel para falar, né? Teria sido muito legal colocar o Vettel para falar. Teria sido muito, muito, muito legal pegar alguns pilotos que correm hoje em dia para eles darem uma dimensão do Schumacher. Então seria muito bacana ver o Hamilton falando do Schumacher. A gente tem pouquíssima coisa do Hamilton falando sobre o Schumacher. A gente tem muito dele falando do Senna. Não tem nada dele falando do Schumacher. E o Schumacher está mais próximo dessa galera. Eles foram fãs e dividiram pista, então eu senti falta, eu achava que ia ter, né, não teve, mas, assim, deu para usar alguma coisa, eu achei legal, consegui aproveitar muito o Rio, consegui aproveitar muito o Hakkinen. Hakkinen sempre que aparece é legal, até em comercial antigo do Johnny Walker a gente vai atrás para ver, eu acho muito legal, mas faltou um pouquinho, eu senti falta essas participações, da mesma maneira como eu digo que a parte da família foi muito bem amarrada, as participações foram muito bem amarradas, a parte do Mick, a parte da filha do Schumacher, que eu não conhecia, eu achei muito bacana. Eu achei que essa parte da galera que dividiu pista com ele foi um pouco fraca. Gostei muito do Willy Weber, das participações dele, eu gostei demais. Achava que ia ter mais do Jean Todt e do Ross Brown, mas eu gostei dessa parte do núcleo não familiar, né, núcleo de trabalho e tal. Eu tenho uma teoria até. Pode falar, Dê. O Weber, ele tava passando na rua e pegaram ele para poder falar. Não, a minha teoria é diferente. A minha teoria é que foi culpa do estagiário. Porque eles estavam começando a filmar e eles vieram para o estagiário e falaram assim: vai lá e pega as declarações do Weber. E o cara foi lá, não vai ser que Weber. Era o Willy Weber. Sabe? Ele errou de Weber. Foi isso, foi o estagiário. Daí, agora já tá aqui, vamos botar esse troço aqui. Bota esse cara para falar uma meia hora aí de prosa. Mas, assim, até entendo que o Will falou que sim, foi legal ver quem dividiu pista e faltou. E se a gente está falando nas faltas aqui, e a gente teve, eu tenho até dizer que até o Irvine falou coisa que foi interessante. Eu falando bem do Irvine, né? Mas tudo bem. Até o Irvine. Até o Irvine falou. Agora foi assim, totalmente. Não sei se foi uma falha, se eles não conseguiram, se não aceitaram e tal, mas. Sério, você não pode definir o Schumacher de pessoas que dividiram pista com ele sem botar o Rubinho. O Massa também, até, mas sem botar o Rubinho. Né? A ausência do Rubinho foi uma ausência sentida demais nesse documentário. O Rubinho dividiu a garagem com ele dos melhores anos, tem muitas histórias boas, e Rui já falou um monte dele, e eu tenho certeza absoluta que falaria e contaria coisas diferentes. Então eu não sei se o Rubinho não quis, ou se não pôde, ou se eles não foram atrás, mas isso foi uma ausência grande. Agora, para mim, o que eu mais gostei realmente foi do pessoal, foi da chefia, tá? Foi da chefia. Willy Weber contando, achei muito boa essa parte. O Briatore e o Montezemolo falando também, para mim foram duas participações legais. Willy Weber falando da última vez em que eles puderam comer almoçar. Cara, aquela parte é sensacional. É sensacional. A gente se sente na praça olhando eles dois comendo o cachorro quente e tal. Aquilo é lindo de ver. E o Montezemolo também foi muito legal. A gente podia ter ouvido mais da Ferrari com isso. Eu ouvi essa semana o podcast do Binotto. Sim, eu tô desse jeito atrasado com os podcasts, né? De dezembro. Mas eu ouvi essa semana o podcast com o Binotto, e o Binotto conviveu. O Binotto tem a mesma idade que o Schumacher e entrou na Ferrari no mesmo ano que o Schumacher. Então ele foi um engenheiro direto do Schumacher. Poxa vida, e é o atual chefe de equipe da Ferrari. Ele podia ter falado muito. O Binotto falou no podcast, não sei se vocês lembram,
E eu não sei se eu sabia isso, se eu sabia, eu esqueci, estava naquele lote de neurônio vencido. O Schumacher ele foi tão importante para a Ferrari que ele mudou o traçado de Fiorano nos primeiros anos. Ele mandou mudar. Ele saiu, o pessoal falou, como é que tá o carro? Falei, antes de falar do carro, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A curva 1 aqui não representa nada do que a gente tem na Fórmula 1. Não existe nenhuma curva que a gente tem na Fórmula 1 que a gente faça semelhante a essa curva 1 aqui. Ou seja, ela não serve para mim. Para eu treinar para o campeonato, essa curva. E eles modificaram o traçado da pista da equipe Ferrari por causa do Schumacher, porque o Schumacher precisava de uma curva mais representativa. Então, esse tipo de coisa eu achei que faltou. A gente podia ter um documentário muito mais rico em termos de Schumacher piloto, mesmo sem imagens, se a gente tivesse esse tipo de depoimento. Eu acho que quando tiverem o filme Hunt 2 sobre o Schumacher versus o Hakkinen, essa vai ser uma cena igual do Lauda falando que o carro da Ferrari era um carro, parecia um porco. Essa pista é uma porcaria, muda. Mas esse não vai ser o Rush 2, vai ser o Rush 3, né? O 2 vai ser Senna e Prost. Né? Agora eu senti falta, já que a gente vai falar das faltas, eu senti muita falta da Sabine Kehm falando, né? Ela é rapidamente, mas isso, mas ela não, ela deve ter muita história, deveria ter muita história para falar. Exatamente. E só para terminar o comentário antes do Rubens entrar, um comentário puramente estético, mas eu nunca tinha percebido, meu Deus, como os dentes do Jean Todt são podres, né? Eu fiquei francês, né, cara? Francês, né? Francês. Meu Deus. Padrão francês. Já que não deu droga. Pra lá. Eu acho que a presença do Weber, vamos supor, se eu fosse diretor desse documentário, eu teria feito o que fizeram com o Will Buston no Drive to Survive. Um piloto que conviveu com o Schumacher, porque o Weber, a gente vai lembrar que ele chegou na Jaguar, né, na época que o Schumacher ainda era piloto da Ferrari, estava disputando, então é um piloto que acompanhou o Schumacher ainda na época de ouro dele, então seria interessante colocar ele como o cara que vai narrando o documentário, talvez, sabe, uma coisa, querem aproveitar o Weber, façam dessa forma, né, eu acho que teria sido interessante. De pilotos, realmente, eu acho que Alonso, até o Hamilton, daquilo que eu falei, de ter recebido o bastão, teria sido bem interessante a gente ter essa informação, né, visto como teria sido pro Hamilton, né, ter recebido a incumbência de ser o cara a dar seguimento ao trabalho da Mercedes, que foi do Schumacher. A falta do Rubinho realmente, eu acho que fez falta por causa que esse período da Ferrari de dominância do Schumacher não teve no documentário, sabe? É uma coisa que a Débora fez um texto até mesmo no BP falando, cara, a gente tem a sensação que o Schumacher foi no máximo tetra, sabe? Tipo, ganhou os 3 títulos ali, 2 da Benetton, o primeiro da Ferrari, depois teve mais um título no meio do caminho antes de sair da Fórmula 1, sabe? Não tem essa dimensão dos 7 títulos, da dominância que foi o Schumacher na Fórmula 1, ter tido as 91 vitórias, cara, o cara tem 91 vitórias, sabe? A gente viu o Hamilton bater recentemente aí 100 vitórias, algo que superou o Schumacher algumas corridas já atrás, então eu acho que faltou essa sensação que o Rubinho daria de grandeza do Schumacher dentro da Ferrari, sabe? Junto com que daí tem até o depoimento lá do filho do Enzo Ferrari, em que ele dá a dimensão, e isso é o único momento que eu acho que dá, dessa falta que eu falei agora há pouco, de que a Ferrari não ganhava títulos há anos, né? Então ele falou, pô, a Ferrari voltou, né? A gente começou a ter uma sensação de vitória. E então eu acho que desses depoimentos foi interessante esses do pai do Michael Schumacher, na hora que apareceu ele, eu acho que foi aquela sensação de que o Valéz falou que ia aparecer ele na cadeira. E na hora que eu vi aquele senhorzinho, eu falei, cara, o Schumacher deve estar tipo, com uma aparência bem parecida. Então, pode falar. Não, eu só ia pegar o gancho depois, mas também era uma coisa que eu queria falar e lembrei. A mãe do Schumacher aparece, né, uma gravação antiga dele também, e a outra coisa que realmente faltou e que define, né, que foi a corrida que o Michael e o Ralf fizeram no final de semana do falecimento da mãe deles, né? Isso define também a carreira do Schumacher. E para mim, pro bem, assim, porque foi o jeito que eles acharam de continuar aquele Schumacher de quando era criança,
que pegava pneu usado e que não podia participar do campeonato, que não podia perder uma corrida, porque senão não ia ter dinheiro para a próxima. E eles levaram isso nas costas até, inclusive, na morte da mãe. Então eles podiam ter aproveitado naquele momento ali, pulado no tempo um pouco, mas falado um pouco sobre isso. E se eu não me engano, essa corrida os dois fizeram dobradinha, né? Até mesmo o resultado, se eu não me engano. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeça, mas eu acho que foi. Então teve isso é um momento que valeria a pena terem explorado, terem, sabe, escafuchado alguma entrevista, alguma coisa. Até o próprio depoimento do Jean Todt, do tipo, cara, vocês aconselharam o Schumacher a não correr? Vocês chegaram a falar com ele de tipo, cara, sua mãe faleceu, vai para casa, mas não. Então, esses são pequenos pontos que realmente ficaram soltos, que acho que valeria a pena a gente ter, né? Mas do pessoal que falou mesmo, o Irvine foi o que eu achei mais desnecessário, que na hora que eu olhei assim, terminou, eu falei, Débora, teve depoimento do cara que perdeu um título, sabe? O Schumacher voltou, tipo, depois do acidente, para ajudar o cara a ganhar um título, o cara fez o favor de perder o título, né? Tipo, a cara do Valese até. E eu acho que desses personagens que a gente teve aí, e a gente já mencionou, né? Sebastian Vettel, ele falou 2 palavras no documentário, falou Schumacher foi importante para mim e acabou a fala do Vettel, sabe? Ele não conseguiu desenvolver. E uma das coisas que eu achei que até o Vettel ia falar no documentário, que ele sempre fala, né? A vida dele foi pautada por 3 Michaels. O Michael Schumacher, o Michael Jordan e o Michael Jackson, né? Que foram 3 personagens para ele. E ele nem teve a oportunidade de falar essa frase. Bom... Não, peraí, Débora. Do Michael Jackson até que eu entendo a importância dele hoje, vendo as manobras que o Schumacher, que ele faz na pista, né? As rodadas que ele faz, rodar e andar para trás, e faz os mas isso é a largada Weber-Barrichello, né? Que o Schumacher, o Delvas patenteou, mas daí é moonwalk, né? Do Vettel, Débora, deixa só eu soltar um adendo, que eu acho que o Vettel merecia um pouquinho mais de tempo pelo seguinte, eu vindo para casa no metrô, eu falo que eu tenho o costume do metrô, eu adoro a linha do metrô Lilás, que serve aqui em casa. E para quem vai para Interlagos, que está ali no centro, provavelmente deve utilizar ele para chegar em Interlagos. Então se preparem que ele não tem internet, é um metrô que não tem internet. Então eu tenho que vir fazendo alguma coisa, né? E eu vim pensando na pauta. E eu pensei no seguinte, cara, eu lembrei de 2014, minha primeira vez em Interlagos, tinha acabado de sair, tinha recentemente dias que o Vettel tinha anunciado que ele ia para a Ferrari, né? Tava eu, o Valese e a Débora conversando, não sei se o Valese vai lembrar disso, conversando na arquibancada, a Débora chateada, tudo, e a gente falou assim, Débora, o Vettel tem chance de fazer o que o Schumacher fez. A Ferrari de hoje está numa situação bem parecida que foi em 96 ali, aquela época que foi. Estava desacreditada, estava em frangalhos. Exato. E a ida do Vettel foi mais ou menos um replay do que a gente viu aquela vez. O piloto alemão, que é um astro jovem, tá indo para a Ferrari ter essa chance de reerguer a equipe. É um piloto também que a gente já tinha relatos desde a Red Bull, que é um piloto workaholic, que era um piloto que tinha os mesmos costumes que o Will falou, de conhecer os mecânicos, de cumprimentar os mecânicos. No entanto, que quando ele saiu da Ferrari, cara, ele levava celular para tirar foto com os mecânicos, ele levou cerveja no dia que ele saiu da Ferrari para os mecânicos, tipo em Abu Dhabi. Álbum, né, de foto. Exato, fez álbum de fotos, sabia os nomes, tinha esse mesmo contato, e aí você casa com aquilo que a gente vê hoje do Vettel com o Mick Schumacher sendo o mentor do Mick, como o Michael foi dele, né? Vamos pôr dessa forma, e o Mick Schumacher falando que sente a falta do pai, sabe? Falando, cara, eu sinto a falta do meu pai, daí a gente tem um diálogo sobre automobilismo, sabe? Tipo, ele sente falta de, tipo, chegar o pai fala assim, cara, eu vou que nem Spa agora, que a gente viu a corrida, não teve corrida, mas é uma coisa que a gente tinha essa sensação de, cara, a gente vai ver o Mick Schumacher na pista que o pai dele estreou, sabe? Alguns anos atrás a gente viu o Mick correndo com a Ferrari e também com a Benetton, que o pai dele correu, e recentemente esse ano a gente viu o Mick dando voltas com a Jordan e quem estava do lado dele, o Vettel. Então isso para mim, eu acho que seria interessante, acho que eu teria tirado 5 minutos do momento Senna ali e colocado 5 minutos desse paralelo de Vettel, Schumacher com o Mick, todo esse contato que teve, eu acho que teria sido interessante para a gente poder também entender a falta que o Schumacher faz hoje, não só para a família,
mas também para o automobilismo. Porque eu lembro que quando o Schumacher ele aposentou da Ferrari, uma das cenas que eu tenho na minha cabeça até hoje é ele sentado no alto da arquibancada em Mônaco, com o rádio da Ferrari, observando ali na curva da piscina como os carros vinham. Então eu ficava pensando, cara, imagina ele tá dando um feedback para os pilotos, falando com os pilotos como fazer, que coisa louca, né? E isso é uma coisa que eu acho que... meu wallpaper, meu desktop wallpaper agora, assim, tô olhando para isso aqui do lado. Essa foto, eu acho ela linda demais, cara. Ele de ele calça jeans, eu nunca tinha visto. De calça jeans e o Hamilton passando na estreia dele. Então, gente, cara, então isso foi uma coisa que eu acho que poderiam ter trazido e que seria um agrado até para o público novo. Os antigos eu gostar de ver, se a galera que nem o Valese, eu, o Will, e a galera nova que tá nessa era Series, né, da amizade do Hamilton com o Vettel, e também gosta muito quando postam alguma coisa do Mick junto com o Vettel, cara, teria sido um agrado para todos os públicos da Fórmula 1. O Vettel, faltou realmente pegar um pouquinho das imagens ali do Vettel com o Schumacher, porque o Schumacher foi tudo pro Vettel, né? Ele foi o mentor do Vettel, e tem foto do Vettel com ele pequenininho, tem outras coisas que eles acabaram fazendo depois, né? Tipo, campeonatos que eles foram os dois disputar, e tem fotos deles. Faltou o estagiário que confundiu ali, como bem o Valese falou, né? Confundiu os Weber de se dedicar um pouquinho mais em imagens ali para Sebastian Vettel, e até mesmo ter, acho que, mais relatos do Vettel. Acho que essa passagem de bastão também acho que foi uma coisa que faltou, porque a gente teve a imagem no ano passado, foi a entrega do capacete do Schumacher pro Hamilton, sabe? Tipo, aquilo ali, gente, se não tem vídeo, se vocês não iam usar vídeo, tipo, tem foto, sabe? Tipo, tem coisas assim que eu acho que dá para você mostrar. Até porque uma das coisas que eu fiquei pensando, que o Rubens falou, né? Eu sou ainda essa geração que conseguiu pegar um pouco do Schumacher, mas está mais próximo desses novos pilotos que estão entrando na Fórmula 1. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, e eu não sei se talvez essa geração que está acompanhando a Fórmula 1 agora, talvez se faz, porque a gente tem um pouco aí do pessoal que está vindo agora desdenhando do pessoal do passado, sabe? Tipo, da importância que esse pessoal teve para a Fórmula 1. E a gente tem muita história, e muita gente que chega hoje, tipo, caga para a história do automobilismo, mas muita coisa que a gente tem acontecendo hoje em pista, muita coisa que a gente está vivenciando, outras pessoas já viram isso acontecer. Tipo, a Fórmula 1 também passa por esses momentos cíclicos, né, da gente ter coisas acontecendo de novo que a gente tem como resgatar com o passado. E aí, quando chegou o final do documentário, eu me coloquei talvez na cabeça desse pessoal de por que contaram a história do Schumacher e não estão contando a história de outro piloto? Porque eu não consegui ver os 7 títulos dele, tipo, eu não consegui ver porque a gente sabe, tipo, eu, o Will, o Valese, o Rubens está aqui fazendo esse podcast, talvez você que está escutando aí o podcast também sabe da dimensão que o Schumacher tem, porque a gente estudou, porque a gente gosta da história do automobilismo. Eu não sei se para essa geração nova que vai assistir esse documentário, vocês conseguiram entender quem foi o Schumacher. Como que tu vai dar a dimensão do Schumacher, do tamanho dele, se tu mostrou só, sei lá, 3 segundos dele chorando na coletiva depois de ter batido o recorde de poles do Senna? Se tu não mostrou a 91ª vitória, eu tô louco ou não mostrou? Não mostrou, né? Não. Pois é, enfim, esses números não são uma nota de rodapé. Na discussão do tamanho do Schumacher, os números dele são essenciais para a discussão, né? Porque tem muita gente que tenta usar esses números contra o Schumacher. Não teve adversário, não sei o que e tal. Mas os números são essenciais para contar a história dele e não usaram, não sei porquê. Como é que você mostra, faz um documentário sobre o Schumacher e não perde 3 minutos com uma colagem de cenas de voltas rápidas antes do pit stop? Porque ele criou isso, Sim. Ele ganhou uma corrida fazendo 4 pit stops, fazendo isso, né, fazendo voltas de classificação antes do pit stop. Isso foi criado por ele. Como é que você não faz uma colagem simples de volta, narração ao fundo e conta isso em 3 minutos, sabe? É isso que faltou. Então, entrando, né, o que
que eu menos gostei. É um documentário, claro, é um documentário Schumacher, mais Schumacher é bom, mais Fórmula 1 é sempre bom. Para quem nunca viu nada, tá lá. Mas para quem nunca viu nada e se interessa, vai na Wikipédia que você vai aprender mais sobre Schumacher, com certeza. O Valese falou desse GP, Hungria 2004, né? Que, tipo assim, ele simplesmente foi uma temporada assim que, cara, a Ferrari comeu a concorrência com farinha, mas o cara parecia que ele precisava dar essa cartada, né? De falar, olha como eu sou excepcional, excelente piloto. Foi lá e fez uma corrida com 4 pitstop, e era assim, e era uma época que eu gostava muito, que a gente fala hoje do Hamilton, né? No momento ali que o Hamilton tá esmirilhando o pneu, cara, Schumacher fazia isso de uma forma excepcional, sabe? Cara, é uma coisa que parece óbvio, mas foi sedimentado durante a era Schumacher. A estratégia, o Schumacher criou o undercut, criou o overcut, tudo que a gente fala hoje em dia, Hammer Time, que nem o Rubens falou, cara, isso aí, eles falam daquela corrida de Suzuka, foi Suzuka que foi estratégia de 3, né, para ganhar do Hakkinen, e eles não falam da sequência de voltas rápidas que quem viu xingando, tipo eu, né, vi xingando, caralho, perdemos, cadê aquele meme? O memezinho lá, Vegeta, perdemos. E eles não falam, né? Faz falta demais isso aí, cara. E só para finalizar isso, ou também para sentar um pouco mais, a questão de que eu senti falta nesses pontos assim, foi de que uma coisa que acho que o Vettel foi o último piloto a sofrer com isso, mas foi a sequência de regras que a FIA criava antes de Schumacher. Mudança de pontuação, mudança de regras de pit stop, troca de pneus, abastecimento, tudo, né, Valese? Cara, era sensacional. Essencial para dar a dimensão do cara, né, bicho? Tipo, é uma coisa que às vezes o pessoal... Tudo o cara bateu, né? Tipo, isso também não mostra. O cara não, é assim... A FIA, ela já teve movimentos anti-New Way, por exemplo. Cara, nós temos que mudar aqui porque... e aí isso define, gente, né? Aí o cara teve um regulamento contra um piloto. Pela primeira vez, a FIA teve um regulamento, entre aspas, tá? Contra um piloto. Até hoje é conhecido, né? Pontuação anti-Schumacher, 10, 8, 6, tal. Para valorizar menos a vitória. O cara ganhava tanto que... Enfim, faz falta. Bom, a gente falou um pouco aqui também da questão das imagens que foram usadas. Eu, como fotógrafa, eu gostei muito de algumas imagens que a gente viu. Ih, Valéria, estamos ferrados. 2 fotógrafos agora, podemos ir embora. Ah, não, eu deixo aqueles 5 minutos que a gente vai roubar do Senna, eu deixo vocês falarem. Mas eu gostei muito que as imagens estão melhoradas, assim, a gente tem uma definição, então a gente consegue mergulhar nas imagens, não é aquela imagem cortadinha, quadrado, TV de tubo, não, a gente consegue ter uma dimensão ali, eles conseguiram pegar algumas voltas dele dando em pista, mas a gente tem os deslizes lá Netflix, né? Porque não... eu adoro as caras que vocês fazem. Ai, pessoal, por favor, se vocês estiverem escutando no seu agregador, vai lá no YouTube e verem a cara do pessoal. Porque a gente tem imagens, né? Mas a Netflix, ela adora botar uma... falando de Spa e bota imagem de Monza, sabe? A gente já conhece isso do Drive to Survive, então a gente já tá vacinado. Mas aconteceu também aqui no documentário do Schumacher, a gente tem o Rubinho dando uma volta e você fica tipo, mas esse não é o Schumacher. Vocês não conseguiram identificar o capacete, né? Não teve. Não, desculpa, é bem numa hora de uma frase que é interessante. Eles falam assim, Schumacher era um cara que era muito aguerrido nas disputas, alguma coisa assim. Aí é o Rubinho, eu falei, cara, que deslize sensacional, né? Perfeito. Foram achar a volta no Rubinho. Vocês também... Obviamente, vocês têm um olho muito mais treinado do que eu para isso, mas vocês perceberam? A primeira vez que eu vi, eu não percebi que era o Rubinho. A segunda vez que eu vi, eu consegui pegar, mas da primeira vez eu não... Tava emocionado. Cara, eu tava concentrado, eu acho que... Mas não peguei. Mas eu concordo contigo, eu não esperava e me surpreendi com a qualidade das imagens, assim, a remasterização e tal, o tratamento que eles deram me deu muita esperança para projetos futuros, assim, resgatando imagens desses anos. Eu fiquei muito satisfeito com a qualidade. Dos anos anteriores, né? Isso. Eu comecei a imaginar o pessoal tratando imagens dos anos 70, dos anos 60, até dos anos 50, pouca coisa, mas, né?
seria muito interessante. E além das imagens em pista, eu concordo com vocês, eu gostei muito das imagens de arquivo pessoal de famílias, imagens próprias, né? As câmeras eram boas, né? Ele criança, ou como o Will falou, quando eles se fecharam na neve e as imagens da família toda, e fazendo um churrasco e puxando ele, arrastando na neve e tal. Então, esse tipo de coisa também me deixou muito, muito feliz de ver, porque realmente era arquivo familiar, e para eles conseguirem isso da família Schumacher, é porque eles estavam confiando em quem fez o documentário. Então, eu gostei de ver essas imagens bastante. Churrasco divina na neve, que é pro pessoal que não é de Nossa! Curitiba e pesquisar, né? Na hora que eu vi aquele churrasco, eu falei, gente, eles não perceberam que tá nevando. Não tem uma churrasqueira lá dentro para eles fazerem, né? Não, mas essas imagens... Alguém ainda virou e falou assim, traz gelo pro suco, por favor, que o suco tá quente. Essas imagens, acho que é um complemento, né? Mas na Netflix, por favor, pede para alguma outra pessoa fazer umas verificações aí para vocês, que em alguns momentos vocês erram, tá? Então fica aqui meu apelo. Se quiser, contem com a gente aqui. Porque, como o Rubens falou, a gente assistiu o documentário pausando e comentando, né? E aí, quando apareceu o Rubinho, a gente falou, mas algo de errado não está certo, entendeu? Eu acho que alguém disse assim, cara, tá faltando o Rubinho no documentário. Aí, não, já sei. Tinha um pendrive, né? Tipo, escrito Rubinho, utilizar essa imagem quando falar dele. Aí o pessoal, pô, não falou do Rubinho, mas põe essa imagem aí, já chegou lá, via mesmo. Aí no final, as pessoas vão estar com os olhos tão marejados que nem vão perceber. Agora do lance de imagem, deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu achei bem interessante. Aí é aquele momento de falar de livro, né? Porque a gente, né, edição rápida, às vezes fala mais alto no nosso corpo. Tem esse livro do Rodrigo França, até amigo nosso, ele faz assessoria do Instituto Ayrton Senna, que é muito legal, que Ayrton Senna é a mídia esportiva. E nesse livro ele fala bastante da questão de como a televisão evoluiu na era Senna e como ele depois veio evoluindo, e um dos motivos foi a chegada do Senna. Mas só que o que é interessante dessas leituras que fala da mídia nessa época é que as televisões, era muito caro você fazer transmissão e transportar câmera que fizesse essa transmissão. Então eles tinham pontos estratégicos de colocar a câmera, que uma mesma câmera às vezes chegava a fazer até a filmagem de 2, 3 curvas. Não era que nem hoje, que a cada... Tem um extintor de incêndio, tem uma câmera. Tem um extintor de incêndio, tem uma câmera a cada 50 metros. Então, hoje você vê que até o jeito de filmar, eles fazem takes em que eles pegam mais o carro num formato em que você tem sensação de velocidade. Para quem acompanha a Fórmula 1 nos anos 90, eram câmeras bem mais distantes, né? Você viu o carro lá no fundo, fazendo a curva, vindo, e você às vezes não tinha sensação de velocidade. E na montagem do documentário, eles fizeram uma colocação da câmera mais próxima do que é hoje, sabe? Você tem mais o close, você tem mais o detalhamento dos carros, então, que nem momentos ali de disputa com o Mika Hakkinen em Suzuka, por exemplo, da saída dos boxes, você vê que é mais próximo, então você tem a sensação de velocidade do Mika vindo, do próprio Schumacher, quando chega ali no final dos boxes, que ele pode acelerar. Então, nesse ponto, eu vibrei muito. Eu falei, cara, e foi nisso que a gente falou. Eu acho que é um bom presságio que o documentário trouxe, nesse sentido de que, com a Liberty vendo que isso traz público para a Fórmula 1, o quanto que eles podem trabalhar com imagens antigas, trabalhar com remasterização, e aí é uma brincadeira até que eu falei que eu torço para que não seja o George Lucas que faça, porque senão era capaz de colocar o fantasma do Senna ali no final, né, do documentário, mas, pô, quem viu a remasterização do George Lucas de Star Wars sabe do que eu tô falando. Ou então o Prost atirando primeiro, né? Exato, alguma coisa desse tipo. Então, eu estou muito otimista. Esse documentário me deixou otimista nesse sentido, de que a gente sabe que a Fórmula 1 tem material e pode utilizar, e eu acredito que vai utilizar sim nos próximos documentários que devem vir de pilotos. Eu quero muito mais imagem, porque a gente sabe que eles têm imagem disso. Gente, eles devem ter muita coisa. Eu fico pensando, tipo, nos arquivos que eles têm. Porque, às vezes, eles contam algumas histórias de alguns pilotos, e como o Valério estava falando, né? Quando eles vão disponibilizar o podcast deles, às vezes tem umas imagenzinhas que eles pegam lá dos pilotos para poder usar nas matérias, e tem foto, tem muita coisa que você nunca viu, assim, tipo, é novidade. E pra gente que fez os 300 dias lá no BP, era uma dificuldade de achar foto, achar imagem de corrida, às vezes, que não tem, tipo, você tem que pegar relato de outra pessoa e confiar no que a pessoa tá te falando, porque você não consegue achar
relato, né? A Fórmula 1 TV tá vindo aí com algumas temporadas, tem algumas coisas, mas a gente tá sedento por ter mais imagens dessas corridas e também dos próprios pilotos, né? Porque o material, provavelmente, eles têm muita coisa. Tipo, gente, eles conseguiram achar, como a gente tá falando aqui do Schumacher, né? Tem imagem da família que já é uma coisa muito preciosa, tipo, terem feito gravações e terem registrado coisas do comecinho, porque por mais que a gente não saiba a dimensão que esse cara vai ter lá no futuro, isso foi muito importante também para poder ajudar a contar esse documentário. E uma das coisas que a gente já deu umas palhinhas aqui, do que a gente gostou, do que a gente não gostou, mas nesse saldo final aí do documentário para vocês, o que vocês mais gostaram e o que vocês menos gostaram? Porque, né, eu acho que teve algum ponto, alguma coisa que marcou mais vocês. Vou deixar o Rubens falar aí primeiro e depois vocês falando. A frase Rubens em primeiro num podcast sobre Schumacher é uma coisa muito estranha, né? Mas tudo bem. Mas eu só tô deixando aqui porque eu quero que você faça as honras do Rubinho que não participou do documentário. É que nem hoje, né, que a Fórmula 1 soltou um tweet do vídeo lá de Indianápolis que o Schumacher deixa o Rubinho emparelhar, né? E o Rubinho acaba ultrapassando ele para fazer a menor diferença da Fórmula 1. Cara, primeiro, o que eu mais gostei foi já só de existir o documentário. Eu acho que só do fato de existir o documentário já ajuda bastante. Eu acho que é algo interessante. Até na época que saiu o trailer, eu virei... A Débora publicou um texto, eu falei, nossa, o texto está sendo muito acessado. Então isso é interessante para a gente ver como tem interesse sobre o assunto. Então eu fiquei feliz já. Então o que eu mais gostei foi de existir o documentário. Segundo, foi realmente a gente ter possibilidade de ver imagens que a gente nunca tinha visto, sabe? Na minha cabeça, quando a gente falava de Schumacher ficar mais tarde nos boxes, o que me vinha na cabeça não era uma imagem dele, era uma imagem daquele do Niki Lauda na BRM, no filme Hut, que ele ficou mais tarde. Eu não tinha uma imagem do Schumacher, agora eu tenho. Então, eu acho que inserir na minha mente imagens do Schumacher que eu não tinha foi interessante. O fato da Corina falar que ela ia para o banheiro ler o livro para não acordar ele, cara, isso para mim foi algo sensacional, sabe? Então, esses pequenos relatos, essas pequenas informações, a filha, a Gina, né, filha do Schumacher falando também, eu acho que foi muito interessante. O Mick, cara, eu acho que assim, a gente começa a chorar durante o documentário, independente de qualquer coisa, você chora, não tem como. Você pode ter o coração mais peludo do mundo, você vai se emocionar. Mas na hora que o Mick fala da falta do pai dele, é pesado, sabe? Ainda mais que, eu falo, o Mick não é eu nunca vi o Mick como material para ser um multicampeão que o pai dele foi. Mas a gente é tão apegado a ele que a gente quer ver isso. E quando a gente vê aquilo ali, dá vontade de abraçar o moleque e falar assim, cara, você não tá sozinho, tipo, tem uma legião de fãs do seu pai que vai te adotar. Então, eu acho que isso foi muito gostoso de se ver. E o que eu menos gostei foi realmente essas questões de... Eu tenho a sensação de que, sabe, quando terminaram de fazer o filme, editaram, chamaram a família do Schumacher para assistir e pediram para eles tirar muita coisa. Eu senti que eles, tipo, teve muitos cortes de informações que a gente poderia ter tido, como o Rio passando pano, a Corina, sabe, a hora dos anos que ela falava, parece que ela falava uma coisa e de repente ela pensava e na fala seguinte ela se corrigia no tempo da presença do Schumacher. Antes era no passado, depois é presente, tem um momento que é futuro, nunca tem uma linearidade. Então isso é o que eu não gostei muito, que eu acho que foi no momento de construção, sabe, de montagem do documentário. Cara, o que eu mais gostei, eu vou falar só para o Valécio fechar com chave de ouro. Perfeito. O que eu mais gostei mesmo foi a Corina. A participação da Corina, para mim, foi o que mais me surpreendeu, assim, que mais trouxe material para mim para poder entender um outro lado do Schumacher que eu não tinha dimensão. Gostei muito mesmo da participação dela, assim, um personagem que eu conhecia, mas que eu achei uma sacada legal colocar ela para dar o tom, apesar do que o Rubens falou, percebi na hora, assim, na hora que ela falou uma parada usando o passado, eu fiquei, quê? Né? Tipo assim, já foi e tal, não sei o que, é tenso, mas eu gostei muito da participação dela, né? Esse núcleo familiar, assim, foi muito bacana. E, cara, o que eu menos gostei, tirando o Weber,
foi a falta de 20 minutos a mais no tempo total do documentário para falar dos números, para mostrar essa parte assim de dimensão de tamanho, sabe, assim, para descrever o quão portentoso foi o Schumacher, o quão humilhante eram os números dos outros pilotos grandes perto do Schumacher. Até o final da era Schumacher, 7º título do Schumacher, os números do Schumacher, eles não têm comparação. Matemática, tu joga lá no eixo X e no Y, o número do Schumacher, ele, com exceção de poles, todos os outros números são absurdos. Número de voltas na liderança, número de voltas rápidas, número de vitórias, número de títulos, e para mim fez falta, assim. Não sei porque eu gosto dessa parte e tal, dos números, mas para mim fez falta de ver. Eu queria ter visto o quão humilhante foi para os outros, o quão grande, o quão desproporcional foram os números do Schumacher, assim. Então eu vou inverter e eu vou falar o que eu menos gostei antes, para fechar num tom melhor, assim, aqui esse trecho do podcast, mas o que eu menos gostei foi realmente a superficialidade, né, da coisa. A correria, é uma coisa do Schumacher falar sobre correria, o trocadilho foi intencional, horrível, mas intencional. Mas a correria toda, você não mostrar realmente o domínio dele, da Ferrari, depois do primeiro título, e de como ele limpou o chão com todo mundo, né? Como ele foi campeão em agosto, tudo isso que o Will acabou de falar, de números e tal, o quão maior ele foi do que a concorrência depois disso, a superficialidade em não mostrar mais, não comentar o retorno dele depois da aposentadoria à Mercedes para pagar uma dívida de gratidão, um retorno que tanto ele, quanto o Lauda, quanto o Toto Wolff sabiam que não era para vencer corridas, que não era para disputar título, mas que era para, de novo, fazer um time campeão, porque ele já sabia fazer isso. Então, o que eu não gostei foi isso, foi essa falta, realmente. Faltaram 20, 25 minutos, um aproveitamento melhor do tempo que eles tinham, e estava fácil de fazer isso. Agora, o que eu mais gostei foi muito interessante, porque o que eu mais gostei eu só descobri disso uns 2 dias depois que eu assisti a primeira vez, que eu fiquei matutando, e agora, quando eu fui reassistir, que eu vi que foi bem isso. Foi a escolha que eles deram em justamente não mostrar o Schumacher multicampeão, o Schumacher muito superior, mas mostrar a grandiosidade do Schumacher, que foi um cara que saiu de uma equipe que estava vencendo tudo e que, como eles mesmos dizem, não lembro se foi o Willy Weber ou se foi o Briatore, podia ganhar o próximo ano com a Benetton e se provar numa equipe que já tinha sido grande, mas que há muito tempo estava muito quebrada, e dizer e sentir que ele ia conseguir fazer isso. Então eles focaram o documentário inteirinho nisso, nessa jornada do herói, e em todos os percalços que ele teve, em todas as dificuldades, na equipe, se repensando se ele realmente era esse cara certo, se esse cara que ganhou 2 vezes, será que era esse cara aqui que a gente precisava para a Ferrari, será que a gente vai manter esse cara ou não? Ele repensando isso, a Corina dizendo que ele se cobrava, ele repensava, será que eu consegui, será que eu dei o passo certo na minha carreira? E até finalmente chegar ao cume, que é o título, o primeiro título pela Ferrari, aquela alegria, aquela coisa toda, o Kiss Corina, tudo isso. Então eu acho que o que eu mais gostei foi isso. É estranho dizer que o que eu mais gostei está tão relacionado com o que eu menos gostei, mas foi esse foco do documentário mostrar o Schumacher fazedor de lendas, não o Schumacher maior piloto do mundo. E isso que o Valério falou casa com uma escolha que eu fiz antes da gente gravar, e eu acho que que eu falei, no trajeto para cá eu estava pensando sobre o podcast, eu já pensei até no nome do episódio que eu não ia colocar Schumacher como foi da série, não. Eu ia colocar Michael, por causa dessa sensação que a gente tem, sabe, de que foi muito mais, a gente teve uma visão mais desse Michael Schumacher família. Então eu acho que utilizar o primeiro nome dele reflete muito mais dentro disso que teve na série, no documentário, desculpa. Deveria ser uma série. Deveria ser 2 temporadas, pelo menos. Também acho. Bom, então eu acho que o que eu menos gostei é da duração que esse documentário tem. Acho que merecia ter mais. A gente deveria ter um pouco mais de espaço para imagens, para coleta até mesmo de depoimentos. Uma das coisas que aconteceu quando o Raikkonen anunciou que ele ia se aposentar
foi que nas coletivas de imprensa eles pararam um tempinho para poder perguntar para todos os pilotos o que o Raikkonen significava para eles, o que era a saída do Raikkonen, o contato que eles tiveram com o Raikkonen. E eu acho que faltou fazer isso com o Schumacher, sabe? Tipo, tentar trazer esses relatos de pessoas também que dividiram pista com ele, isso sem falar dos brasileiros. Uma coisa que eu vou falar que eu gostei muito, porque, assim, muitos dos pontos que vocês já falaram aqui seria o meu mesmo ponto, mas uma coisa que eu gostei foi o momento que o Schumacher tá deixando as pistas, né, de novo, a segunda aposentadoria dele, depois dele sair ali da Mercedes, e aquela coisa dele falar, né, do quanto a família dele era importante e de que o automobilismo já não era mais tão importante para ele, que ele veio, ficou ali na Mercedes, mas ele tinha outras coisas para poder viver, ele tinha outras coisas para poder fazer, e aquilo, assim, sabe, me tocou de uma forma muito grande, porque a gente vê esse lado dos pilotos de querer estar muito no automobilismo, de querer viver isso, de parece que em um momento que aquilo ali é só a vida deles, né? Que aquilo é a grande parte da vida deles. E esse depoimento do Schumacher é muito importante, até porque hoje a gente tem alguns outros pilotos também falando sobre isso. A gente teve o Daniel Ricciardo falando, tipo, eu gosto muito de correr, mas o automobilismo não é tudo da minha vida, eu tenho uma outra vida fora daqui. E às vezes a gente até massacra esses pilotos hoje em dia por falar isso, mas o Schumacher, ele teve esse mesmo posicionamento e ele entendeu o momento que ele precisava parar, que apesar dele ter voltado ali na primeira decisão que ele teve de parar, que ele já tinha uma outra visão, quando acontece dele sair da Mercedes, realmente é isso, tipo, olha, eu tô saindo aqui, foi muito bom todos os anos que eu vivi, eu tenho muita história para poder contar daqui e eu tô saindo por cima, tô saindo bem e, bom, deixei encaminhado aqui e tô indo embora, sabe? Eu acho que foi essas coisas que me pegaram desse documentário. Bom, meninos, vocês têm mais alguma consideração para fazer do documentário? Uma coisa que vocês querem pontuar? Faltou? Deu vontade de assistir de novo. Eu tava pensando nisso. Pedir uma pizza, sentar, assistir novamente e pensar. Pois é, porque quando a gente discute aqui, vocês todos falaram coisas que vão fazer ficar melhor o documentário, né? Eu vi o documentário com outros olhos. Então, realmente, uma nova revisitada está nos planos próximos. Bom, eu acho que todo mundo que escutou o episódio até aqui, vale muito a pena revisitar o documentário, assim como a gente faz com o do Senna, de às vezes ir lá e assistir de novo, sabe? Porque faz parte da nossa história, acho que reviver essas imagens é importante e também ter contato com outras coisas. Para quem escutou o podcast até aqui, que é muito novinho, está acompanhando Fórmula 1 agora, como o Valese falou, dá uma passada lá no Wikipedia, dá uma lida sobre o Schumacher. Não, sabe? Passa no BP, os 365 dias. Boa. Do Schumacher. Exatamente. Bom, eu sempre volto para poder falar do Schumacher. No meu aniversário é Schumacher, porque ele foi inventar de estrear no mesmo dia do meu aniversário, entendeu? Então, assim, vou entupir vocês de Schumacher no meu aniversário. É isso. Bom, meninos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast, no BP de novo. Muito bom receber vocês aqui sempre, tanto para poder conversar de corridas, mas também para poder falar aí sobre documentários e outras produções. E eu espero que mais para frente a gente tenha outros documentários de outros pilotos, que a gente tenha outras produções para poder falar. Eu acho que tem muito piloto aí que a gente deveria ter a história deles contada, e alguns até aproveitar que eles ainda estão vivos para eles poderem participar da história ali, eles darem depoimentos, não esperar esses caras morrerem para poder tentar resgatar a história deles de alguma forma. Bom, eu vou passar para vocês se despedirem, começando pelo Valese, depois pelo Will e pelo Rubens, que já é da casa, né, desde sempre. Deixem os seus recadinhos e onde o pessoal pode encontrar vocês. Gente, obrigado por me chamarem. Falar de Ferrari, falar de Schumacher, conversar com vocês é sempre bom. Eu estou lá no Auto Radio Podcast, falando muito mais de música do que de automobilismo ultimamente, mas não vai sentir muito isso. E concordo que venham mais documentários, que isso faça sucesso. Eu já faço questão de ser chamado aqui quando sair Hackney, tá? Porque se o Will vier aqui falar de Schumacher, eu quero falar do Hackney. Com certeza, eu tenho um enxame para falar de Hackney. Se sair o Boreto, eu venho. Se sair a Alesi, eu venho. Só aquele outro lá, o Voldemort, que nem pensa em chamar, né? Que eu não vou nem assistir aqui. Esse aí nem eu tenho, Valézio.
Galera, eu queria agradecer vocês. Se abrir a tela aí para eu não participar e ficar só fora vendo vocês gravando, para mim já é uma alegria, assim. A gente se diverte tudo e é um prazer falar de Fórmula 1, especialmente falar na companhia de vocês dois, do Valese, assim. Para mim é sempre um prazer. Ultimamente não tenho conseguido ficar muito no Twitter durante as corridas para aproveitar as tiradas que divertem a gente durante a corrida. Vou tentar me organizar para participar mais da tuitosfera da Fórmula 1. E aí você pode seguir lá no @JWilmesquita, falando um pouco de Fórmula 1, falando um pouco de passarinho, e ultimamente falando muito de CPI também. Justo. O momento pede. Bom, eu agradeço a todos. Foi muito bom ficar desse lado hoje, né? Não rostear, foi bem legal. Até um dos motivos que eu pedi para a Débora que eu me sinto mais solto fazendo parte de convidado, né? Então, pessoal, agradeço a todos, agradeço ao Valese e o Will, que sempre apoiou muito o BP. Eu acho que o BP só chegou até aqui por causa deles e, lógico, outros participantes, mas o Valese sempre apoiando com questões de escrita, falando, dando excelentes dicas. O Will, que, cara, o BP Pix foi uma ideia sensacional, eu era muito resistente, mas eu posso falar que salvou a gente, salvou o BP bastante esse mês, então muito obrigado. E agradecer a todo mundo que está ouvindo, que obrigado, porque eu acho assim, esses podcasts, vídeos que estão saindo são todos para complementar a experiência do Schumacher e não se limitem somente a essas fontes. Vão, estudem, é muito importante. Vocês viram, a gente citou 2 livros aqui que complementam toda a experiência que é acompanhar a Fórmula 1. Então, vocês podem me encontrar na internet como Rubens GP Neto, ali nas redes sociais do Boletim do Paddock, e, se possível, auxiliem aí o Boletim do Paddock, apoiem, compartilhem. Eu falo, às vezes você não pode auxiliar pela situação que até a CPI está desenhando aí, que o Brasil não está numa situação boa. Eu sei que, às vezes, auxiliar financeiramente não é possível, mas um RT, uma curtida aí numa rede social auxiliam bastante aí o crescimento do Boletim do Paddock. Bom, meninos, muito obrigado por terem participado de mais um episódio. Sempre vou agradecer muito vocês pela força e sempre por apoiarem o nosso projeto. Todo mundo que está escutando aí também, muito obrigada por ter escutado o episódio até aqui e ter ficado na nossa companhia. Bom, vejam o documentário do Schumacher. Se já viram, vai lá ver de novo agora com os nossos pitacos, observem outras coisas aqui que a gente falou para vocês. No BP tem um texto complementar também que eu falei um pouco sobre o documentário. E eu sou a Débora Almeida e até uma próxima.